Às vezes nós desanimamos por qualquer coisinha. Por qualquer coisinha a gente desanima, a gente entrega os pontos, a gente desiste. Se é coisa boa, se você tem certeza que é de Deus, porque se é uma coisa ruim, tudo bem. Se é uma coisa que não vale a pena, você tem mais que abrir mão mesmo. Se é algo que só está te causando problemas, você já era para ter abandonado isso há muito tempo. Porque às vezes a pessoa ela persiste em coisas que estão só causando-lhe problemas. Mas quando é algo bom, quando é algo favorável, que vai acrescentar na vida dela, que vai trazer para ela paz, bem-estar, alegria, felicidade, ela abre mão, abandona, está demorando muito, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas quando é uma coisa ruim, a pessoa insiste, né? Imagine só, esses hábitos ruins, que infelizmente muitos possuem, um deles é o tabagismo, que já está mais do que provado que adoece, que destrói o ser humano. Quantas pessoas aí adoeceram e morreram de câncer por causa do tabagismo? Isso sem falar outras doenças. Mas a pessoa persiste nesse mal, quando deveria abrir mão, abandonar isso de uma vez por todas, algo que está me destruindo, algo que está me matando. Ah, mas eu não consigo parar. Se você quer, você vai conseguir. Se você quer, você pode não estar encontrando forças em você, sozinho. Mas se você realmente quer, busque forças em Deus. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar. Então vamos ler aqui antes de eu continuar. Veja o que está escrito aí. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 32. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, ou seja, depois que vocês se converteram, foram para a igreja, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Isso aqui é interessante porque às vezes a pessoa acha, eu estou na igreja, não vou mais passar por problemas. Quem falou isso? Não foi Jesus. Jesus disse o contrário. Certa vez Jesus reuniu os discípulos dele e falou o seguinte, eu vou falar algo para vocês, algo que vai trazer paz para vocês. Sabe o quê? Nesse mundo tereis aflições. Eu gostaria de estar lá na hora que Jesus falou isso e observar a feição de cada um dos discípulos quando ouviram isso da boca do Senhor. Porque o que ele falou primeiro? Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. Aí ele faz uma pausa. Aí depois dessa rápida pausa ele continua. Nesse mundo tereis aflições. Imagine como eles reagiram a essas palavras. Mas logo depois, o que o Senhor falou? Contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse mundo que vocês vão passar por aflições, nesse mundo as coisas vão ser difíceis. Mas não para vocês desanimarem, porque eu já venci. E se vocês acreditarem nisso, vocês verão e comprovarão o que eu estou dizendo aqui para vocês. E o autor da carta aos Hebreus está tentando aqui ensinar para a igreja em sua época. Vocês foram iluminados, vocês conheceram a palavra,
receberam o Senhor Jesus como o Salvador de vocês. Mas mesmo assim, vocês estão aí passando por problemas, dificuldades, perseguições e até mesmo sofrimentos. Agora veja o que ele diz no verso 33. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Olha que coisa. Você vê como ser cristão naquela época, no primeiro século. Nós estamos abençoados no século 21. Eu não estou dizendo que hoje ser cristão também é fácil. Não é. Mas no primeiro século era muito pior. Porque ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse o imperador. Ou as entidades, os ídolos que o imperador de Roma venerava. Agora, se a pessoa ela rejeitasse isso para seguir com o Senhor Jesus, que é o único Deus, que era o autor e consumador da fé dela, ela sofria humilhações, perseguições. As pessoas eram transformadas em espetáculo. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso aqui? É que muitas pessoas que seguiam a Jesus nessa época, no primeiro século, elas eram obrigadas a rejeitar essa fé. Senão, elas seriam jogadas na arena para serem devoradas por leões. Algumas delas eram crucificadas, maltratadas, humilhadas, vendidos como escravos. Mesmo assim, perseveravam na fé, não negavam a Jesus. E hoje, infelizmente, isso acontece. Isso acontece. A pessoa perde o emprego, já coloca em xeque a fé dela em Deus. Ah, eu acho que essa vida com Deus não está dando certo para mim, não. Só porque você perdeu o emprego? Se você é crente de verdade, você vai acreditar que se uma porta se fecha aqui, dezenas de outras se abrirão mais à frente, se você crer. E Deus sabe por que essa porta se fechou para você. Sabe por quê, irmão? Porque Ele está preparando para você algo muito melhor do que isso. Um cristão de verdade, ele pensa assim. Um cristão de verdade, ele não se acovarda por qualquer coisa, não. Porque nós temos essas histórias registradas na Bíblia como exemplo para nós no dia de hoje. Porque se esses crentes aqui, eles não tiveram medo de leões famintos, eles não tiveram medo de serem pendurados na cruz por causa de Jesus, eles não tiveram medo da morte, eles assistiram os irmãos, os familiares, filhos sendo mortos por causa da fé deles em Jesus. E eles não abandonaram o barco, não negaram a fé, não deixaram de olhar para Jesus. Sentiram medo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Choraram, se entristeceram, se angustiaram, mas não desanimaram, não desistiram. Aí continuando. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados. Lembra aquilo que eu falei? Eles primeiro viram muitos dos irmãos sendo presos, humilhados, maltratados, assassinados por causa da fé. Mas também aceitaram com tristeza? Não, com alegria, a espoliação dos seus bens, o confisco. Você não vai negar esse Jesus, não? Se você não negar esse Jesus, a gente vai pegar tudo que é de vocês. Casa, propriedades, bens, tudo. Inclusive vocês. Nós vamos aprisionar vocês, vamos vender vocês como escravos. Vocês vão ser levados para a arena.
Mas eles não desanimaram. Por quê? Vamos ver aí no final do verso 34. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Que patrimônio superior e durável é esse? A vida eterna. Nós temos a vida eterna. Diga, eu tenho a vida eterna. Diga, eu sou salvo. Não existe bênção maior do que essa. Não existe. Não existe. Dê valor a isso. Dê valor ao que Jesus te deu. Jesus te deu vida, mas Ele não te deu qualquer vida. E a tua vida não se limita aqui. Esse corpo aqui nada mais é do que uma mera moradia temporária da vida que Deus me deu, que é a vida espiritual. Essa sim é eterna, essa sim é imortal, essa sim é incorruptível, essa aqui ninguém pode destruir. Não tenha medo das perseguições, dos problemas que se levantam contra você. Não se deixe desanimar por causa de nada. Continue na fé, continue perseverando. Você já é salvo. Aquilo que é impossível para os homens, Deus tornou possível, já aconteceu e já se tornou realidade. As outras coisas não são nada. Esses problemas vão passar, abençoado. A tempestade lá no mar da Galileia não passou? Esse problema vai passar. Logo, logo você vai arrumar um emprego novamente. Essas dívidas vão passar. Peça sabedoria a Deus para você não se endividar novamente. Mas tudo isso vai passar. Essa doença vai passar pelas chagas de Cristo. Você já foi curado, mas não se esqueça de cuidar da saúde para não ficar adoecendo o tempo todo. As pessoas têm que cuidar da saúde. Jesus cura? Cura. Eu acredito em milagres, mas a pessoa tem que cuidar da saúde. Ela tem que cuidar do que Deus dá para ela. Deus está te dando saúde, Deus está te dando prosperidade, Deus te deu uma família. Cuide de tudo que Deus te dá para você não perder, para você não ficar aí sofrendo sem necessidade. Parece que a pessoa tem prazer na dor, no sofrimento, na tristeza, na angústia, no aborrecimento, nos dissabores dessa vida. Eu não quero isso. Eu quero é paz. Jesus me deu paz. Para eu não me preocupar, para eu não ter medo, para eu não ficar aí sofrendo. Então, se eu quero que essa paz continue no meu coração, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ser responsável com aquilo de precioso que Deus me deu. Mas se algo acontecer, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão da minha felicidade em Cristo. Porque eu creio, como disse o sábio Jó, que o meu Redentor vive. Digo, o meu Redentor vive. Teu Redentor é Jesus. E por fim, há de se levantar, e ele já se levantou. Jó falou isso antes de Cristo fazer o que nós já sabemos que ele já fez. Então, olha, teu Redentor, ele vive. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele já se levantou. E a tua vida está nas mãos dele. Pare de se preocupar. O que passou, passou. Pode ter certeza que se você crer e obedecer a Deus, como está escrito, você vai experimentar o melhor dessa terra. Você vai. Verso 35, portanto, não percam o quê? Você pode perder qualquer coisa, mas a única coisa que você não pode perder é a confiança em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanecem firmes para sempre. Você vai recuperar o que você perdeu. Eu declaro teu lar, teu casamento, tua família reconstruídos. Eu declaro tua vida restaurada, tua saúde. Não tenha medo, não perca a confiança.
Mas se a pessoa ficar só lamentando que ela perdeu, perdi meu emprego, meu marido foi embora, eu sei que tudo isso é doloroso, abençoado. Meu filho, ele está nas drogas, tudo isso mexe com a gente. Mas não perca a confiança. É agora que você tem que confiar em Deus. É agora que você tem que crer. É agora que você tem que buscar esse Deus mais do que nunca. Todo dia, o tempo todo. Faça como aquela mulher, aquela viúva lá de Lucas 18. Jesus, ele usa o exemplo dessa viúva para nos ensinar o valor, a importância da persistência. Persevere em oração, crendo que aquilo que você perdeu será restaurado. Tua casa vai ser reconstruída, tuas finanças, tua saúde. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós, abençoados. Então não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Galardão aí é recompensa. Quem quer ser recompensado? Então não desista. Aqueles que querem vencer, não desistem. Agora os que desistem, aqueles que abrem mão, aqueles que entregam os pontos, jamais vencerão, jamais triunfarão. Não vão chegar a nenhum lugar. Porque vocês precisam o quê? Está escrito aí no verso 36, vocês precisam o quê? O que todos nós precisamos fazer em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis? Perseverar. Perseverar em oração. Perseverar em Deus, na palavra, vivendo a palavra. Não foi o que Jesus ensinou? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, edificam a casa sobre a rocha. Vem a chuva, os rios transbordam, o vento sopra e bate com força contra aquela casa, que permanece o quê? Permanece de pé. Não sofre um arranhãozinho sequer. Mas quando você desiste, quando você fraqueja, quando você desanima por qualquer coisa, você está edificando a sua casa sobre a areia. Aí qualquer brisazinha é mais do que o suficiente para fazer essa casa desmoronar. Não deixe isso acontecer. Vocês precisam perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Você quer alcançar a promessa? Então persevera. É assim que funciona. É assim. Porque ainda dentro de pouco tempo, dentro de quanto tempo? Pouco tempo. Está chegando, diga, está chegando. Está chegando. Não olha para o tempo, olha para Deus, confia nele, e você não será envergonhado. Aquele que vem virá, e não irá o quê? Demorar. A tua bênção, a tua vitória, a resposta da tua oração. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então não retroceda, não desista, não desanime, não abandone a graça de Deus. É na graça de Deus que nós somos salvos, é na graça de Deus que nós somos abençoados. Não acredite em rituais religiosos que só servem para você perder seu tempo e perder dinheiro. As pessoas estão pagando alto, pagando caro para serem abençoadas. As bênçãos de Deus não se compram com dinheiro. As bênçãos de Deus são conquistadas pela fé. É o que está escrito aqui. Vamos ler de novo aí. Verso 38. O meu justo viverá pela fé. Bênçãos de Deus não se compram. Bênçãos de Deus são conquistadas pela fé, pela perseverança, pela confiança, pela obediência a Deus. É assim que você vai vencer.
Você recebe isso? Então vamos estar de pé.